Boa noite, meus amigos. É muita emoção no dia de hoje, não é? Quero agradecer a oportunidade de aqui estar nessa data tão forte que fala aos nossos sentimentos. Quero agradecer aos amigos, às amigas, aos internautas, que numa vibração conjunta propicia para que a nossa fala, envolta em emoção, possa transpassar o tempo, chegando a todos os corações. A temática que nós vamos conversar é uma reflexão sobre a atualidade de Jesus, do seu pensamento e dos seus ensinamentos. Nós vamos buscar alguns estudiosos que elaboraram obras, que estudaram sobre os sentimentos, sobre as emoções. Não vamos muito longe, nós vamos na década de 90 do século passado. No ano de 1995, o psicólogo Daniel Goleman trouxe para nós um estudo com uma fala promissora, inteligência emocional, com um subitem, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. É um livro maravilhoso que abriu portas para inúmeros estudos da psique e da filosofia e da psicologia profunda. Nessa época, ele disse que o QI, coeficiente intelectual, que tinha sido descoberto no princípio do século, em 1905, por dois estudiosos, Binet e Simon. Nessa obra, que durante muito tempo, e até hoje, estudantes, profissionais que querem subir naqueles grandes institutos, eles querem saber se eles são inteligentes ou não. Então, existe uma avaliação psicológica do Binet. São testes de inteligência, aspas. E existe uma faixa boa para tal, que é em torno de 90 até 100, 110, 130, 140 é um gênio. Mas Goleman diz que o QI alto não define se a pessoa vai ser feliz, não define se a pessoa vai dar certo na vida. Daí, ele trouxe um outro coeficiente, que é o QE. Entretanto, um ano depois, em 1996, nós vamos encontrar um neurocientista americano com o nome francês, Jacques Delors. Jacques Delors trouxe algo sobre o cérebro. É um livro brilhante, ele tem várias obras, mas esse livro que eu trouxe aqui para falar é assim, o cérebro emocional, com um subtítulo. Todo bom livro deve ter um subtítulo, porque é onde
o especialista abraça a sua teoria. Os mistérios ou os misteriosos alicerces da vida emocional. E lá é um livro denso, mas cheio de gráficos, que emociona a leitura e o estudo. Lá ele diz que nós podemos entender esse mecanismo cerebral e saber como se formam as nossas emoções e saber como é essa memória emocional, que hoje nós falamos tanto na memória emocional. Parece que tudo estava descoberto, mas não foi verdade. No ano 2000, no princípio deste século, um casal muito estudioso, Dana Zohar e o seu esposo Ion, que estudaram um outro coeficiente. Nós já tínhamos o QI de Binet, nós já temos o QE de Goleman, e agora temos um outro coeficiente, QS, coeficiente espiritual, que a Dana Zohar vai dizer o que faz a diferença. Nesse livro, é uma obra não densa, mas assim gostosa, porque ela vai e vem nos meandros dos diversos estudos que ela fez nela mesma, porque ela publicou o livro porque ela teve uma crise depressiva muito longa, mesmo sendo uma estudiosa da mente. E ela nos diz que esse quê faz toda a diferença. E nós vamos entender por quê. Esse quê é um quê que mostra quando nós o ativamos, quando nós o desenvolvemos, a partir das nossas experiências, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Ele vai nos mostrar os nossos propósitos na vida. Os nossos propósitos em ajudar a coletividade. Então, nós saímos do nosso eu e vamos trabalhar com os outros. Vamos ser parceiros, independente de nós o conhecermos ou não. Então, esse que nos ajuda nas nossas ações do dia a dia. Então, nós temos uma tríade: QI, do intelectual, QE, do emocional, e QS, do espiritual. Mas, meu Deus, não acabou aí. Então, eu fui buscar agora um estudioso de uma categoria que no futebol a gente não gosta muito, a gente tem umas briguinhas. Nós vamos buscar em 1994, antes de tudo isso que eu falei para vocês, nós vamos buscar um psicólogo, aliás, um psiquiatra. Ele é psicólogo, mas ele é um psiquiatra, que nos fez desvendar um livro que tem em português, um título muito interessante. Um homem light. O homem, não é um homem, não. É o homem light. Uma vida sem valores. Saiu da Espanha e trouxe isso para o mundo. Mesmo que os espanhóis não gostem de usar nomes, em especial americanos, mas o livro é O Homem Light. Ou seja, uma vida sem valores. Então, a gente já está vendo pelo título que nós encontramos no nosso meio muitos homens lights. Mas o que seria esse homem light? O doutor Henrique Rojas nos diz que esse homem light, ele é relativamente bem informado. Porque ele está na mídia, ele é midiático. Ele usa o tio Google para saber todas as coisas.
E ele começa a ver isto desde a década de 80, na globalização do mundo. E ele diz no livro que essa globalização ficou como se todos nós tivéssemos relações frouxas, porque todo mundo queria ganhar dinheiro, todo mundo queria ter mais do que o outro, num processo de grande competitividade. E ele diz, além de ser midiático, ele é pragmático, porque ele só queria ter, ele queria ter vantagens. Era, no dizer dele, aquele homem, ele deu vários exemplos, que ele queria um bom carro, ele queria uma boa roupa, ele queria aqueles restaurantes melhores. Ele queria mostrar para os outros que ele tinha dado certo na vida. E, portanto, o Dr. Rojas vai dizer para nós, ele é fútil, porque ele não tem profundidade. Agora eu vou perguntar para vocês, nós conhecemos pessoas assim? Não sei se muitas, mas poucas, ou muitas. Talvez nós já tivéssemos, em outras encarnações, ou mesmo nessa, tido algumas posições de homem light, vocês não acham? Eu, pelo menos, tive algumas coisas desse homem light. E fiquei feliz de não ser mais uma criatura light. Então, seguindo, eu trouxe para vocês que, entretanto, ele era um bom profissional. Ele estudou e ele trabalhava bem. Mas bem para si, porque ele não se importava com os outros. Ele fazia o seu serviço e nem queria saber se ele tinha que ajudar no coletivo. Então, voltando para o QI, ele tem um QI, certo? Porque ele tem o estudo. Mas ele não tem o QE. Ele não tem esse coeficiente emocional, porque ele não liga para as pessoas. E muito menos o QS. Porque ele é pragmático. Ele quer poder. Mas aí, o Dr. Rojas nos diz que ele tem uma prática altamente materialista. Ou seja, ele busca o prazer e, por isso, ele busca também o hedonismo. Ele não importa, ele quer dar certo. Talvez por isso, muitas vezes, ele dê uma passadinha por cima de A, B ou C para conseguir o que ele quer. Se nós olharmos hoje o panorama mundial, os vários países, nós temos até nos homens dirigentes das nações, esse homem light, que quer, porque quer qualquer coisa para ganhar o seu dinheiro. Por isso, ele muitas vezes é permissivo. Ele não tem um objetivo da vida. O objetivo da vida dele é ser mais material possível para mostrar para os outros o seu poder. Poder de compra, poder de barganha. Isso é triste da gente ver esse tipo de exagero desse consumismo. Por isso, nós fazendo o recorte do nosso tema, nós fomos buscar essa obra aqui, que é Jesus e a Atualidade. É uma obra maravilhosa, uma obra ditada pela nossa benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso amigo Divaldo Pereira Franco. Estou olhando a nossa querida Helena Monteiro e grata a ela, todos nós deveríamos de ser, porque ela trouxe Divaldo Pereira Franco para fazer 4 vezes, para fazer palestras nesse rincão dessa Rota do Sol. Hoje ele vai fazer, no dia 5 de abril, 98 anos.
Este livro, Jesus e Atualidade, é o primeiro livro da série psicológica transpessoal da Joana de Ângeles, que comporta 16 volumes. O primeiro é este. O ano é 1989. A Joana diz, na introdução do livro, não é no primeiro capítulo, na introdução do livro, que se chama Jesus e Atualidade, que os homens mais céticos, os estudiosos mais céticos, que não querem e não entendem no estudo da necessidade do conhecimento do homem, eles acham que Jesus é atual. Eles acham que, se nós olharmos Jesus há mais de 2000 anos, quando esse espírito crístico, segundo Emmanuel no livro O Caminho da Luz, ele já, há 4 bilhões de anos, ele já era um ser crístico puro. Ele se fez homem e veio à Terra, porque no mundo espiritual, ele com os arquitetos siderais, mexendo no fluido cósmico universal, fluido esse que compõe todo o cosmos, ele fundou, ele trabalhou e formou o nosso sistema solar. E a ele foi dada a oportunidade de desenvolver daquele fluido o planeta Terra. Daí ele ser o nosso governador. Segundo o nosso codificador Allan Kardec, ele, sem dúvida nenhuma por causa disso, é o espírito mais elevado que já pisou no planeta. Que quem poderia ser mais elevado do que ele que formou o planeta? Então, nessa obra, Joana nos mostra o pensamento de Jesus, aquele Jesus que cuidava dos seus discípulos, aquele Jesus que falava à época, quando ele veio na Palestina, porque, meus amigos, a Palestina, se nós hoje olharmos para Cabo Frio, nós vamos achar, comparativamente, a Palestina de outrora, aqui, primeiro mundo. Porque a Palestina que Jesus resolveu nascer, escolheu aquele local, era dividida em 3 partes. A parte norte, a do meio e a do sul. A parte norte era a parte mais bonita, com fragrâncias daquele lago de Genezaré ou Tiberíades. E aquele rio Jordão que cortava a Palestina de norte a sul, passava pelo meio, que é um lugar chamado Samaria, onde tem os samaritanos, onde tem aquela belíssima parábola do bom samaritano, chegando até o sul, na Judéia, onde ali tinha fundado por Salomão o Templo de Jerusalém, onde os judeus iam orar a Yahvé, que era o seu Deus à época. Eles iam fazer as suas oferendas de flores, de dinheiro e de animais. Por que existia isso lá? Mas Jesus, em todo aquele percurso que ele fazia, embora ele vivesse, depois de adulto, lá no lago de Genezaré, e nós vamos trazer para vocês que a Joana diz para nós: nós precisamos de descrucificar Jesus. Ou seja, não pensar que Jesus está na cruz. Porque eu acredito piamente que nós espíritas, quando oramos para Jesus, nós não vemos Jesus na cruz. Vemos? Não. Como é que nós vemos Jesus? Nós imaginamos uma figura bonita, um homem com um olhar sereno, na nossa frente. E quem sabe se ele não caminha na nossa praia, na Praia do Forte, e nós vamos encontrá-lo, e ele com certeza
vai dizer assim: Carmen, venha trabalhar comigo, eu aqui estou, eu vou te ajudar para que você se cure das suas dificuldades, das sombras que você traz. Venha comigo. É assim que nós devemos olhar Jesus próximo de nós. As outras religiões utilizam Jesus muito longe. Nós nem sabemos conversar com Jesus. Mas nós espíritas, nós conversamos com Jesus. E Ele nos responde. Ele nos abraça. E quando nós pensamos que aqui ao lado nós temos a lagoa, ou melhor, a laguna de Araruama, nós imaginamos como se fosse o lago de Genezaré ou o mar de Tiberíades, porque é muito parecido. Muito parecido. Então vejam, a Joana traz para nós que há uma necessidade de nós nos utilizarmos do evangelho que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós nos utilizarmos das epístolas paulinas de Paulo de Tarso, de nós utilizarmos de todo o Novo Testamento, que é onde nós vamos ver o que Jesus produziu para nós. Quem era esse homem crístico? Porque ele deixou não só a sua voz, mas os seus atos, para todos nós nos sentirmos acolhidos por ele. E nós vamos mostrar que, na realidade, quando Jesus falou lá perto do Lago de Genezaré, bem pertinho de Cafarnaum, Cafarnaum é uma cidade que eu acho que lembra Cabo Frio. É a cidade em que 5 apóstolos de Jesus dos 12 lá moravam. E Jesus, como não tinha casa, ele morava na casa de Simão Pedro. Então ele escolheu a cidade de Cafarnaum para ele poder fazer a sua moradia. E naquele retorno com aquelas cidades ao largo do mar de Genezaré, é que Jesus, no final da tarde, ia olhar a pescaria daqueles seus discípulos que pescavam. E numa tarde ele subiu num monte que se chama Monte das Beatitudes. Ele cantou para nós o Sermão da Montanha. E o evangelista Mateus nos mostra, no capítulo 5, versículo 48, que Jesus disse: sede perfeitos como meu Pai o é. Imagine que força moral Jesus deu aos discípulos e nos dá, mostrando que há possibilidades de nós sermos perfeitos. Nós já somos perfectíveis, mas podemos chegar à perfeição como Ele o é. E também Ele nos disse que nós éramos deuses com D minúsculo, que poderíamos fazer o que Ele fazia e muito mais, que nós éramos o sal da terra, que nós éramos brilhantes, porque a nossa luz podia brilhar. Quando nós vemos que Jesus falou isso, nós ficamos imaginando que isso é uma promessa de amor, isso é um compromisso amoroso que Jesus teve por nós, para nos dizer que nós podemos ser melhores do que nós somos, que só depende de nós. Daí, esse livro, Jesus e Atualidade, nos mostra o pensamento de Jesus, que é um pensamento absolutamente atual. Eu fiz aqui alguns recortes, porque nós temos um tempo. E esse homem light? Vocês acham que se esse homem light encontrasse Jesus assim, tete a tete, batesse um papo com Jesus, o que ele faria?
Vocês acham que ele ia se converter logo? Ou ele ia ficar pensando, que homem era aquele para falar daquela bondade, falar daquele reconhecimento do ser, porque para o homem light, ele não se importava com a vida, porque ele não tinha a mínima ideia que a vida continua. Ele nem sabia do mundo espiritual, ele era absolutamente materialista e frio. Ele só queria poder ter. Talvez ele fosse um pouquinho egoísta, porque ele queria se mostrar melhor do que todos, a partir da sua inteligência. Nesse livro, de 20 capítulos, todos eles começando com Jesus. Jesus e consciência, Jesus e piedade, Jesus e amor, Jesus e sofrimento. E a Joana vem nos dizendo que, na realidade, é preciso que a gente, ao receber Jesus dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos, é preciso que a gente se aprofunda em nós, fazendo um autoencontro. Santo Agostinho já falou isso, não é? Dizendo, olha, todas as noites, na hora de dormir, eu fazia assim. Eu repassava o dia e via o que eu fiz direito, o que eu não fiz direito. E no dia seguinte, não tinha WhatsApp, não tinha mídia. Eu ia procurar a pessoa, a pé, com certeza, ou de ônibus, ou de cavalo. Ia ver com ela onde foi que eu usei palavras rudes. Onde foi que eu fiz com que ela ficasse triste? Eu vou fazer uma pergunta, mas é uma pergunta emocional. Eu aprendi essa palavra, pergunta emocional. Viu, turra? Ou seja, para vocês pensarem. Vocês acham que hoje, depois que Santo Agostinho nos disse isso, lá no Livro dos Espíritos, nós fazemos isso todos os dias? E a gente repassa a lição? Ou tem dia que nós estamos cansados demais, a gente dorme até com a roupa que nós estávamos? Por quê? A Dona Ivone do Amaral Pereira, essa médium maravilhosa, nos diz que o dormir é essencial para que a gente possa se sentir pleno e orar, para que não possamos ser visitados ou visitarmos as zonas sombrias do planeta. Que a maioria das obsessões, ou seja, quando os espíritos da retaguarda nos atingem, é de noite. Não é para ninguém ficar com medo, mas é para dizer, vou orar toda noite. Porque pelo menos já me dá um certo equilíbrio, não é, Lucinha? Já me permite assim, olha, ok, metade do caminho eu fiz, agora, Senhor, é contigo, né? Então, a Joana vai dizendo para nós uma coisa bonita. Ela fala de Jesus, porque não vou falar, mas só vou dizer, Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, que esteve diretamente com Jesus. E porque ela aceitou a recomendação de Jesus, é que ela foi mãe do nosso querido amigo Divaldo e do nosso querido amigo tio Nilson, já na parte espiritual. Se ela não seguisse o conselho de Jesus, nós não teríamos Divaldo Franco, nós não teríamos essa série psicológica transpessoal. Vejam, um convite que você aceita, ele transforma a sua vida. Então, mas ela nos diz assim, busquem o evangelista João, capítulo 15, versículo 15. É a parte mais bonita dessa conversa que eu vou ter com vocês.
que João diz que Jesus nos disse: já não vos chamarei de servos. Servo é aquela pessoa que não sabe o que o seu chefe faz. Vos chamo de amigos, porque aprendi com meu pai e do meu pai tudo que eu ensino a vocês, ou a vós. Então vejam que conforto Jesus nos chamar um dia de amigos. Pode ser até hoje. Por que pode ser hoje? Dependendo do meu sentimento com relação à Boa Nova, com relação ao Espiritismo, com relação à minha vida. Porque o que manda não é o tempo da minha religiosidade. O que manda é o que eu fiz com ela. Então, a Joana vai nos dizendo que é uma bela declaração de amor. Eu acho isso maravilhoso, né? Saber que Jesus declarou para nós que também Ele é o bom pastor. Porque, como todos sabemos, ou a maioria de nós sabe, é que Jesus se utilizava das palavras simples da vida cotidiana para deixar as parábolas, os ensinos para todos. É como se agora nós falássemos alguma coisa sobre Cabo Frio. Nós íamos falar da pesca, ia falar dos visitantes, da Praia do Forte, coisas da cidade. Então Jesus disse para nós que Ele ia cuidar das suas ovelhas. O que seriam as ovelhas? As ovelhas seríamos todos nós que estamos no planeta Terra. 8 bilhões de pessoas. Imagine o pastor das ovelhas. Mas, para que ele pudesse conversar com aquele povo rude, a maioria das pessoas eram analfabetas. Só tinha um pessoalzinho lá no Sinédrio, que era doutor da lei, que era fariseu, saduceu, que era escriba, que passava os escritos da Torá como se fosse uma réplica, que traduzia as coisas, porque o povo era analfabeto. O conhecimento passava pela oralidade. E Jesus disse para eles: olha, eu sou o bom pastor. Por exemplo, se eu tiver 100 ovelhas andando comigo, elas me conhecem, porque eu conheço a cada uma delas pelo nome. Não adianta a gente querer esconder o nome, porque Jesus conhece todos nós. Se uma ovelha fugir, cair, ou se desesperar e sair correndo, eu vou deixar as 99 no aprisco, ou seja, no lugar seguro. E vou dizer para elas me esperarem, porque eu irei buscar aquela única ovelha que se desviou. E eu a trarei sobre os meus ombros. E nós recomporemos outra vez o rebanho. Ele falou da maneira que o pastor fazia. Quando a ovelhinha saía correndo ou se machucava, o pastor pegava a ovelha pelos 4 pés, botava 2 aqui, 2 aqui e carregava no ombro quilômetros e quilômetros para não perder aquela ovelha. Então, simbolicamente, Jesus falou isso para nós. Então, nós vemos hoje a dificuldade de pessoas que se perdem, que saem para aqueles caminhos tortuosos, mas nós temos a certeza que elas um dia voltarão, depois, talvez, de sofrerem durante algumas reencarnações. Mas eu queria trazer uma história aqui de uma pessoa mais contemporânea nossa. Parece que eu estou falando só daquelas pessoas antigas,
Vamos trazer um amigo nosso que vocês conhecem, que estudam as lives, que vocês veem as coisas que ele fala. Uma pessoa muito especial, um psicólogo, Rossandro Klinge. Vocês já ouviram falar? Já assistiram as lives? Precisamos chamar o Rossandro aqui, viu? Ele vem. Ele vem. Então, o Rossandro, ele contou recentemente, e eu assisti a sua live, que no ano de 1999 ele fez um curso. Que no final do curso, ele descobriu que 1% somente das dificuldades das mortes na rua estavam acontecendo. Tinha morrido 2.000 pessoas naquele ano, porque tinha melhorado muito aquela determinada cidade. E que, quando ele fez o curso, ele ficou muito entusiasmado, porque o seu mestre, aquele que mantinha o curso, virou para ele, para os seus colegas e disse: olha, eu quero dar um aviso a vocês, se preparem, porque a partir do ano 2000, nós vamos encontrar alguns jovens adolescentes se suicidando. Porque existem muitas patologias hoje acontecendo. Diz que Rossandro e seus amigos ficaram muito preocupados. Então, essa live que eu assisti duas. Essa live e a próxima que nós vamos comentar. Era do ano 2020. E no ano 2020, Rossandro diz para nós, este ano, a Organização Mundial da Saúde falou que 1 milhão de suicídios aconteceu no planeta Terra. E 25 milhões de tentativas de suicídio. Um negócio absurdo. Ele vai nos dizendo, o medo, a desarmonia que estava do lado de fora nas ruas, passou a vigir dentro do homem. E que, no ano 2020, se descobriu que crianças, jovens, adultos e idosos estavam se suicidando. Há 5 anos atrás. Hoje, o número deve ser muito maior, porque depois da pandemia, nessa transição planetária que ficou mais intensa, as pessoas, com as suas patologias, se desesperam e aquele medo ficou muito grande. Porque além do medo, tem o estresse, tem a síndrome do pânico e tem o desamor da sociedade, o desamor do outro, o desamor daquele homem light, daquele homem que está na rua e que quando acontece alguma coisa, ele é incapaz de dar a mão àquela pessoa para se levantar. Entretanto, nós também temos que falar que existem outros tipos de pessoas, mas nós estamos comentando esse homem com desamor, para fazer o contraponto com Jesus. Mas, no dia de hoje, nós temos uma grande comemoração, que é 115 anos se faz do nascimento de Francisco Cândido Xavier. Nasceu em 1910, lá em Pedro Leopoldo, nas Minas Gerais. Então, nós estamos trazendo o homem light, fútil, versus o protótipo do homem de bem, Francisco Cândido Xavier. Para nós podermos ver que nós estamos num mundo de expiação e provas, mas à beira, ou já dentro, do mundo mais regenerado, quando nós olhamos para Francisco Cândido Xavier. Na intimidade, nosso Chico, porque nós somos íntimos. Nós dizemos, o Chico. E alguém chama até de Chiquinho. O que seria de nós
sem o Chico de Francisco. Nós não teríamos Consolador, o livro Consolador. Nós não teríamos a série André Luiz, que começa em nosso lar. Nós não saberíamos da colônia Nosso Lar, que é uma colônia espiritual sobre a cidade do Rio de Janeiro, lá na Serra. Nós não saberíamos daqueles processos de obsessão tão bem descritos para os 14 livros da série André Luiz, que é a série do mundo espiritual. Mas também nós não saberíamos do Pentateuco Emanuelino, do Emmanuel, seu guia espiritual, que trouxe para nós a sociedade da Terra, aqueles 5 livros do Pentateuco Emanuelino, há 2000 anos, 50 anos depois. Paulo Estevão, Renúncia a ver Cristo, que nos convoca a saber como é que tudo começou, como é que se fundou a cidade de São Paulo, o que aconteceu com as cruzadas. Então, meus amigos, nós temos de, nesse dia de hoje, agradecer muito, além da coleção Caminho, Verdade e Vida. São 5 livros, sendo que Pão Nosso tem 180 títulos trazidos do Novo e do Velho Testamento, onde Emmanuel, o guia espiritual do nosso querido Chico Xavier, passa para nós a beleza do Evangelho de Jesus. Mas nós queremos encerrar a nossa fala, já nos postando para tal, comentar sobre os 102 anos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. É uma honra, como bem disse a querida Lúcia, estar aqui para projetar alguma coisa de nós para todos vocês. Não podemos mensurar o porquê que os espíritos fizeram isso, pela nossa necessidade. E é uma casa de luz, é uma casa de luz, que nos abraça, nos acolhe. E eu trouxe aqui uma fala que eu gostei muito, de Emmanuel, que diz assim: é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, quando nós estamos numa casa espírita, nós estamos, aspas, copiando o primeiro centro espírita fundado no planeta Terra. Foi fundado em Paris pelo nosso codificador, que na época já era Allan Kardec, porque a fundação do primeiro centro espírita no planeta, a data é de 1º de abril de 1858, um ano depois do Livro dos Espíritos. A Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, onde o codificador mostrou como deve-se fundar um centro espírita, com as suas necessidades, com os seus regimentos. E hoje, a nossa federativa, o nosso CERJ, e aí eu quero fazer a fala da Lucinha, o nosso querido Gelson Rodrigues, era aquele que ia em todas as casas espíritas que necessitavam de fazer a sua atualização, ele fazia de graça. Contador, ele ajudava a todos nós. Não ficamos tristes, porque ele voltou para a pátria nossa. E com certeza
já estava sofrendo bastante, não precisava mais da dor, ele precisava do amor. Desencarna ontem e hoje ele volta para a parte espiritual. Então, a casa espírita, ela mostra que é uma escola de almas, que é um acolhimento espiritual, porque todos que aqui chegam passam pelo ensinamento de que são espíritos. E como espíritos, não podem ser como um homem light, trazendo materialismo cru. Porque o espírita, ele sabe que ele é espírito, ele pode gostar da roupinha, gostar do cabelinho, mas ele precisa cultivar os bens que o ladrão não rouba, que a traça não rói e que nem o tempo vai prejudicar. São coisas espirituais. Nós não podemos nos desligar desse contexto. Então, é um pronto-socorro material e espiritual. É uma projeção da sociedade. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, item 25, ele vai dizer: o espiritismo não muda a sociedade, mas ele ajuda os homens a se transformarem. E os homens transformados vão transformar a sociedade. E a Casa Espírita faz isso. Para finalizar, eu queria trazer o nosso grande benfeitor, Manuel Filomeno de Miranda, numa obra clássica, Tramas do Destino, capítulo 21. Lá o benfeitor diz que, por exemplo, no nosso CTJ, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, vocês acham que ele começou a existir somente há 102 anos? Não! O benfeitor vai dizer que há um planejamento muito detalhado para os benfeitores que vão formar a Casa Espírita. Que o mundo espiritual busca o patrono, busca os espíritos que têm a capacidade para formar aquela célula no mundo espiritual, como uma colônia. E a partir daí, eles começam a ver os encarnados que irão trabalhar na pedra mó, na pedra fundamental da Casa Espírita. Imaginem uma casa centenária. Tudo muito difícil naquela época. Todos fugindo da polícia. Todos com aquele livro preto para assinar quem era médico, quem era maluco, ou que tinha que procurar um médico. E hoje nós estamos aqui com as portas abertas, com a mídia nos favorecendo para que o ensinamento possa chegar onde a mídia pode chegar. Então, eu queria agradecer muito a essa casa na qual eu hoje faço parte. Mas, segundo a nossa presidenta, que ela sempre diz para mim a mesma coisa, e eu vou dividir com vocês porque ela já falou aqui. Carmen, desde que você chegou aqui em Cabo Frio para fazer palestras, você é do CETJ. Então, eu não entrei no CETJ como tarefeira o ano passado. Segundo a minha amiga Dejanira, eu sou há mais de 20 anos do CETJ. Então, muito obrigada, que possamos nós agradecer a construção espiritual da casa e a manutenção da casa física, para que hoje nós pudéssemos começar a comemoração do mês de aniversário. Muita paz, muito obrigada.